Ó, o meu computador aqui, meu programa, ele manda eu avisar todos os participantes de que estão a ser gravados e transcritos, tá bom? Essa transcrição aqui eu não sei por que que ela ativou, não era necessário, mas o que importa pra gente é a gravação. Deixa eu só admitir, tem mais alguns alunos aqui solicitando a entrada. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Andréa Neves. Para quem ainda não me conhece, eu sou a coordenadora do curso de Biologia. Eu assumi em setembro do ano passado e é um prazer estar aqui com vocês, né? É sempre um sonho conseguir fazer essas aulas síncronas, que é o momento que a gente tem de maior proximidade, de fugir daquela, né, daquele modelinho ali que vocês têm em todas as disciplinas. Então, antes de passar para a nossa convidada, né, para a professora Beatriz, eu só vou explicar um pouquinho sobre essa disciplina que eu sei que gera muitas dúvidas em vocês, tá? Gente, a ideia, então, dessa disciplina de tópicos é promover momentos síncronos, tá? Abordar temas um pouco diferentes, temas que às vezes nas disciplinas de vocês, né, a gente não consegue abordar devido ao tempo, e até mesmo se vocês pararem para pensar no ensino presencial, eventualmente a gente tem uma palestra, tem uma aula diferenciada, né? E a gente quer levar isso para o pessoal do EAD também. E aí, como que funciona lá no sistema? Vocês entraram lá, vocês viram que tem uma atividade lá para vocês fazerem, tá? Por que que tem aquela... Só um pouquinho, tem um microfone aqui que está fazendo um pouquinho de ruído. Aí, acho que melhorou. Gente, desculpa, tá? Mas eu vou... Às vezes vocês não veem que o microfone está ligado, eu preciso silenciar aqui, mas fiquem à vontade para abrir ele de novo, tá? Bom, então, a gente sente essa necessidade de trazer essa aula para o pessoal do EAD também. E, para quem entrou lá, percebeu que tem uma sugestão de uma atividade, tá? Por que que tem aquela atividade, gente? Eu não posso obrigá-los, vincular, vamos dizer assim, atribuir uma nota para vocês, para quem assiste a aula ao vivo. Essa foi uma coisa que a gente pensou no início, mas não tem como, vocês já estão fazendo um curso EAD por conta da flexibilidade que vocês têm de estudar nos momentos que vocês têm disponibilidade. Então, a ideia inicial era, né, vamos atribuir notas para os alunos que participarem ao vivo, mas a gente logo em seguida percebeu que isso não ia dar certo, porque tem alunos que não conseguem. Então, o que que eu pensei em fazer? Vou deixar uma atividade que é pertinente ao ensino de vocês, né? Lá ter elaboração de um relatório para quem é do bacharelado, um relatório técnico, e a elaboração de um plano de ensino para quem é da licenciatura. E além disso, tem a aplicação de um simulado. Esse simulado ele traz questões interdisciplinares, né? Quem já respondeu deve ter percebido, são questões que a gente pega modelo ENAD, que é uma forma de trazer uma atividade diferente para vocês também. E além dessa atividade, a aula síncrona, que é o propósito máximo, né, da nossa disciplina. Então, não é uma coisa em substituição à outra, não é essa aula substituindo tópicos, essa aula faz parte da disciplina, tá? Talvez, gente, não vai ter a ver exatamente o tema que a gente está vendo aqui a professora falar hoje com a atividade que está proposta lá. E realmente não vai dar para ser assim, porque senão eu não conseguiria trazer uma diversidade de convidados para vocês, tá? Tanto que eu convidei para participar dessa aula não só os alunos que estão cursando, que estão matriculados na disciplina de tópicos, eu convidei o curso todo, disparei e-mail para todo mundo. Por quê? Porque isso daqui não vai se repetir. Essa aula que a professora Beatriz vai dar hoje, ela vai ficar salva lá para quem está na disciplina de tópicos, mas em outros módulos a gente vai trazer mais temas diferentes. Talvez ela volte, com certeza a gente vai convidar ela de novo, mas não vai ficar sendo as mesmas aulas toda vez, tá? Então a ideia é trazer um momento um pouco diferenciado. E aí, para que eu possa avaliar vocês, atribuir uma nota para a disciplina, né?
tem uma atividade postada sobre ela lá no ambiente online de vocês. Beleza, gente? Deu para entender um pouquinho sobre o propósito da disciplina? Depois, qualquer coisa, vocês podem me encaminhar dúvidas por e-mail também, tá? Ou deixarem aqui no chat. Bom, gente, para não atrasar, então, né? Já passamos aí um pouquinho do horário previsto. Eu vou passar a palavra para a professora Beatriz Melissa Campos. Eu vou deixar que ela mesma se apresente e, de antemão, já vou agradecê-la que ela topou participar com a gente desse módulo. Ela desenhou uns temas muito legais para trazer para a gente e, desde já, eu agradeço a disponibilidade dela em conversar com a gente, tá bom? Beatriz, pode começar. Boa noite, gente. Muito obrigada, Andréia. Fiquei muito feliz em poder contribuir com um pouquinho do que eu sei para vocês. E também para mim é uma experiência muito grande, porque faz parte da minha jornada de estágio do doutorado. Então, como a Andréia falou, eu me chamo Beatriz Campos, eu sou bióloga, eu me formei na UEM, eu fiz mestrado aqui na UEM também. Esse tema é um pouquinho longe do que eu trabalho, porque eu trabalho com ecologia aquática, mais especificamente com as comunidades planctônicas. Eu fiz isso no meu mestrado e estou fazendo isso no meu doutorado agora. Mas eu senti falta, quando eu estava fazendo a graduação, né, de alguns desses temas que às vezes a gente acaba vendo só no tópico de curiosidades dos slides dos professores e a gente acaba não aprofundando. Então, eu espero que vocês consigam fazer bom proveito, que vocês me façam perguntas e eu vou responder se eu souber. Se eu não souber, eu tento trazer na próxima aula. E fiquem à vontade para abrir o micro, para participar da aula, para não ficar uma coisa chata, que vocês fiquem com sono, porque essa hora da noite também a gente já está cansado. Eu fiz minha graduação à noite, eu sei como é, a gente às vezes trabalha o dia inteiro e acaba ficando cansado à noite. Se eu olhar para o lado, é porque eu estou com a segunda tela, então, para ver se está acontecendo alguma coisa aqui no Meet, se eu preciso responder alguma pergunta ou não, tá? Então, fiquem à vontade para me interromper se for necessário. Depois, no final, eu posso estar disponibilizando os slides para a Andréia também, para ela mandar para vocês. Então, para o tema dessa aula, eu escolhi falar um pouco dos parasitas que controlam seus hospedeiros. Não necessariamente aqueles parasitas que a gente sempre vê, talvez em zoologia de invertebrados, os nematóides, as tênias, as lombrigas, mas aqueles que acabam controlando mesmo. Tem alguns programas e alguns sites da internet que acabam chamando esses parasitas, os parasitados, no caso, né, os hospedeiros de zumbis da natureza, porque eles acabam não respondendo por eles mais, como é o caso dessa formiga, que eu vou trazer um pouco mais detalhado o exemplo dela para vocês depois. Então, antes da gente começar, eu trouxe os objetivos da nossa aula, né? O que eu espero que dê para a gente fazer tudo, que é apresentar alguns exemplos de parasitas que modificam o comportamento dos seus hospedeiros, juntamente com isso, explicar os mecanismos biológicos por trás desse controle que o parasita tem sobre o hospedeiro e acabar discutindo no final possíveis impactos em humanos. Então, para vocês não ficarem perdidos, eu trouxe um mini roteiro, que na primeira parte a gente vai trabalhar o que são parasitas, mas retomar de forma rápida, porque eu acredito que vocês já tenham visto isso, essa relação ecológica na graduação. Depois a gente vai trazer mesmo os exemplos desses zumbis da natureza e explicar como que esses parasitas acabam manipulando seus hospedeiros. E no final, eu trouxe duas questõezinhas para a gente acabar discutindo, e se vocês puderem abrir o micro ou mandar no chat que eu vou lendo, eu acho que torna um pouco mais dinâmica. Então, para começar, o que são parasitas, né? A gente acaba vendo bastante nas nossas aulas de ecologia, dessas relações ecológicas que são benéficas, às vezes só para um lado, às vezes são relações mútuas. E a relação do parasitismo, ela é uma relação ecológica, né? Que ocorre entre dois seres vivos, em que o parasita acaba vivendo em um ou dentro, né, ou fora de um hospedeiro. Ele acaba se beneficiando do corpo desse hospedeiro. A gente fala que essa relação de parasitismo não é mútua, não tem um benefício mútuo, porque o benefício é apenas do hospedeiro, do parasita. Vocês vão acabar vendo que o hospedeiro, coitado, muitas das vezes eles acabam morrendo só para conseguir que o parasita tenha sucesso, seu sucesso evolutivo. Mas já que a gente está falando tanto de parasita, hospedeiro, o que são os parasitas, né? Então, eles são os organismos que vivem sobre outro organismo. Nossa, eu acho que aqui saiu errado, desculpa. Mas eles acabam se beneficiando sem proporcionar nenhum benefício em troca para o seu hospedeiro.
E a gente tem alguns tipos de parasitas. Os parasitas internos, chamados de endoparasitas, que acabam vivendo dentro do corpo hospedeiro, que são aqueles que eu dei exemplo antes, né? Os vermes intestinais, lombrigas, tênias, alguns fungos, protozoários, giardia, que eu acho que são parasitas que vocês já ouviram falar. E a gente também tem os parasitas externos, conhecidos como ectoparasitas. E esses parasitas, eles acabam vivendo fora do hospedeiro. Então, por exemplo, as pulgas, os carrapatos que a gente acaba achando nos nossos cachorros, gatos, as moscas, aqueles ácaros que acabam causando uma rinite brava, principalmente em tempo seco. Então, eles são conhecidos como os ectoparasitas. Para a gente lembrar, os parasitas eles podem ser encontrados em todos os reinos da natureza. Então, eles podem parasitar desde animais até plantas. Mas o que são os hospedeiros, né? Os hospedeiros são os organismos que abrigam o parasita. Sem os hospedeiros, os parasitas não conseguem sobreviver. Então, eles são fundamentais para que o ciclo de vida do parasita ocorra. A gente tem, assim como os parasitas, a gente tem dois tipos de hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, onde o organismo ele acaba abrigando um parasita na sua fase de maturidade. O que é essa fase de maturidade? É a fase onde ocorre a reprodução sexuada, que é o final do ciclo, onde ele está pronto para parasitar outro animal, outra planta. E esse outro animal, outra planta, vai ser o hospedeiro intermediário, que é o hospedeiro que está ali no meio do ciclo, né? Então, ele é o organismo em que o parasita vai estar abrigado na sua fase larvária ou na sua fase de reprodução assexuada. Esses hospedeiros, vocês vão ver nos exemplos que eu trouxe, podem ser formigas, podem ser humanos, cachorros, podem ser até mesmo outras plantas, tá? Então, voltando agora para os parasitas, que é o nosso principal objeto dessa aula, né? Eles não sobrevivem só dentro dos seus hospedeiros, né? Ele não simplesmente está lá, mas eles acabam manipulando o comportamento do hospedeiro. E essa manipulação acaba sendo uma estratégia evolutiva, porque assim o parasita ele vai conseguir se reproduzir e completar o seu ciclo. Então, pensando na evolução que a gente já viu dentro da graduação, né? Acredito que todos vocês já tenham visto pelo menos uma parte disso, acaba sendo uma estratégia evolutiva de muito sucesso para que esses parasitas eles consigam ser melhores competidores quando comparados a outros que não manipulam o comportamento. Por exemplo, a gente conhece a doença do carrapato, onde alguns carrapatos infectados acabam transmitindo essa doença para o cachorro. Mas ele está ali parasitando, só que ele não acaba manipulando o comportamento do cachorro em si. Claro que o cachorro ele vai acabar ficando doente, mas são sintomas causados pela doença. E não nesse caso, o parasita ele não está ali comandando o que o cachorro vai fazer, quais serão suas próximas ações. E os parasitas que eu trouxe hoje para a gente, eles manipulam esse comportamento, tá? Então, alguns desses exemplos de parasitismo, e eu acho que é um dos mais conhecidos, quando eu pensei em dar essa aula, foi o primeiro que me veio à cabeça, é o fungo Ophiocordyceps. Esse fungo, ele acaba infectando insetos, formigas, besouros, tem casos de cigarras que já foram infectadas por esse fungo, e ele acaba controlando o comportamento desse inseto. Como assim controlando? Ele vai fazer com que esse inseto suba a vegetação em uma altura elevada e esse inseto vai acabar se prendendo a uma folha, por exemplo, antes de morrer. Só que ele consegue fazer isso porque ele manipula o sistema nervoso da formiga ou desse inseto e ele faz isso para garantir a sua dispersão. Então, nesse slide, que é do Instituto Butantan, aqui da nossa esquerda, eu trouxe um pouquinho do ciclo de vida. E eu vou falar rapidamente porque não é tanto o intuito da aula, né? Mas no primeiro passo, a gente tem a infecção da formiga carpinteira, que é a formiga que acaba sofrendo por essa infecção desse fungo Ophiocordyceps. Então, ela acaba sendo infectada pelos esporos do fungo quando ela está andando pela mata. Vamos imaginar que tem uma mata fechada ali e vocês sabem que os esporos são estruturas muito pequenas. A formiga não tem essa capacidade de diferenciar um esporo de outra coisa, ela acaba sendo infectada. Quando ela é infectada, ela acaba perdendo os sentidos, porque esse fungo ele acaba secretando algumas substâncias que são neurotóxicas no corpo da formiga e ela começa a ficar abobada, desnorteada. Mas
essa secreção dessas substâncias acabou sendo uma armadilha, porque a intenção do fungo, quando ele parasita essa formiga, é fazer com que essa formiga vá para um lugar úmido. Para que um lugar úmido? Porque é o lugar com condições ideais para que ele possa se reproduzir. Então, ela provavelmente vai ali e acaba mordendo folhas, onde ela acaba ficando grudada, né? E com isso, a formiga acaba morrendo alguns dias depois. Só que ela morre não porque ela mordeu a folha, mas porque ao morder a folha, o fungo já sabe que ali é a condição ideal para ele se desenvolver e ele acaba tomando o corpo da formiga. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, isso saindo do corpo da formiga é o fungo, tá? Saindo aqui da cabeça dela. E quando ele sai, né? Quando o corpo frutífero desse fungo acaba saindo do corpo da formiga, que esse corpo frutífero é o órgão reprodutor, é quando ocorre a reprodução. Então, nesse ambiente ideal de quando ele já está pronto para a reprodução, esse corpo frutífero acaba soltando novos esporos pelo ar e infectando novas formigas, né? Isso acaba sendo um ciclo sem fim. Eu estava lendo alguns casos de que esse fungo ele conseguiu dizimar assim vários formigueiros inteiros, não é só uma formiga, mas dependendo da quantidade e como fala, o sucesso que ele tem, né, na infecção dessa formiga, ele consegue dizimar muitas populações pela floresta. Só que a gente acaba vendo assim, nossa, como uma coisa ruim, né? De que, meu Deus, isso que ele faz com a formiga realmente não é legal. Mas o Cordyceps, ele também é um remédio, tá? Algumas espécies desse gênero têm algumas qualidades que são benéficas para a saúde humana. Tem alguns estudos da medicina chinesa, alguns artigos que já foram publicados, de que eles acabam utilizando esse fungo porque eles têm uma propriedade anti-inflamatória, antitumoral, imunomoduladoras e hepatoprotetoras. Então, acaba sendo ruim para a formiga, mas ele pode acabar sendo benéfico para a gente. E uma curiosidade interessante é que eu não sei se todos vocês já assistiram essa série, The Last of Us, mas essa série foi originada de um jogo, e a ideia, quando o jogo foi produzido, era por conta desse fungo, tá? Só que daí, claro, que na série eles levaram para o lado de infecção humana e tudo mais, que não é nada disso que acontece. Esse fungo não tem esse poder de estar infectando a gente. Para deixar um pouquinho mais dinâmico, eu trouxe um vídeo para vocês. E daí, vocês só me avisem se vai estar passando direitinho. Eu deixei a legenda aqui, porque todos esses vídeos que a gente acha é tudo em inglês, né? Mas eu deixei a legenda e dá para ir acompanhando tudo certinho. Só esse que é um pouquinho mais longo. Mas é muito legal porque ele explica certinho como que acontece. Of all insects live in jungles. Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare. But jungle ants don't have it all their own way. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Its infected brain directs this ant upwards. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer.
There are literally thousands of different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Slug. Deu para ver certinho? Deu para ouvir? Porque eu achei que ficou baixo. Deu sim, Beatriz. Tá. Uhum. Então, vamos continuar aqui. Bom, então esse era o exemplo que eu tinha para trazer do fungo e da formiga. Agora, o outro exemplo que eu separei para a gente discutir um pouco é o do Toxoplasma gondii. E eu acredito que a toxoplasmose seja uma doença conhecida por vários de vocês, se não todos. Mas, às vezes, a gente pensa assim, nossa, é aquela doença que grávida não pode pegar de jeito nenhum. E, às vezes, a gente acaba pensando só nesse lado humano e de que o gato transmite. Só que, por trás da toxoplasmose, também tem um protozoário que acaba manipulando o seu hospedeiro. Então, o Toxoplasma gondii, ele é um protozoário que infecta mamíferos, como os humanos, né? E ele consegue alterar o comportamento do hospedeiro, fazendo com que esse hospedeiro ele se torne mais corajoso e menos cauteloso em relação às suas ações cotidianas. É um protozoário que se reproduz em felinos, mas ele infecta roedores, né? No caso, esses ratos infectados acabam perdendo medo de gatos. Nossa, mas como assim? O cheiro da urina do gato vai acabar atraindo o rato, no lugar de repelir. E isso acontece porque o parasita precisa entrar no corpo do gato. E ele precisa completar o seu ciclo de vida. Então, ele acaba afetando esse rato, né? De uma forma com que ele fique menos inibido. Então, pensa, o gato, um dos principais predadores do rato, e ele se sente atraído por isso. Mas, na verdade, quem está tomando as rédeas da situação, quem está controlando ali é o Toxoplasma gondii. E tem um fato que eu estava lendo que eu achei um pouco preocupante, de que cerca de 30% da população mundial é infectada com o Toxoplasma gondii. E muita gente não sabe. Eu tenho a irmã de uma amiga minha, ela foi apresentar os sintomas agora, depois de adulta, ela não estava grávida, e ela estava na Austrália estudando, e lá não é uma coisa comum, só que aí os médicos demoraram para descobrir o que era, e foi um médico brasileiro, porque ele falou assim, nossa, lá no Brasil isso é muito comum, né? E ela nunca teve gato, nem nada, mas provavelmente pode ter consumido vegetais, frutas que estavam mal higienizados e acabou contraindo essa toxoplasmose. Então, tem estudos de que não só no caso dos ratos, mas de que na população humana a gente pode ser sim um pouco mais impulsivo e ter uma tendência maior a assumir riscos se a gente tiver com a toxoplasmose. Claro que pensando numa magnitude, isso é muito menor quando comparado com o rato, né? Porque o rato vai quase direto na boca do gato. Mas no nosso caso, pode estar afetando no nosso tempo de reação, no nosso reflexo, pode afetar também, dependendo do grau, né, a direção de veículos. E tem alguns estudos já que estão sendo, algumas hipóteses que estão sendo debatidas de que a toxoplasmose pode ter alguma associação com transtornos neurológicos, como a esquizofrenia. Então, eu trouxe aqui bem rapidinho qual que é o ciclo de transmissão da toxoplasmose, mas o gato infectado, ele acaba fazendo as suas fezes contaminadas, e essa contaminação acaba vindo parar nas nossas mãos, em vegetais ou frutas que não são higienizados direito, ou que foram higienizados com água contaminada, na carne crua ou mal cozida também.
E dessa forma ele pode acabar afetando os humanos e, consequentemente, uma gestante, né, que acaba transmitindo para o seu bebê via transplacentária, mas os ratos, as aves e outros mamíferos podem estar comendo esses vegetais, esse alimento ali que está contaminado, e depois o toxoplasma faz a parte dele e consegue levar esse hospedeiro intermediário para o gato para continuar todo o seu ciclo de vida e toda a sua reprodução. Um outro caso que eu achei bem legal, e esse eu não conhecia, eu só tinha visto da vespa com a aranha, mas é a vespa que acaba transformando as baratas em escravas. E é uma vespa do gênero Ampulex compressa. Ela acaba injetando veneno diretamente no sistema nervoso da barata, né? E esse veneno, ele acaba desativando a fuga. Ou seja, a barata, ela acaba ficando mais dócil, mais fácil de ser conduzida. E é nessa condução facilitada que a vespa leva essa barata para o seu ninho e acaba depositando os seus ovos nela. Por que ela deposita os ovos na barata? Porque quando esses ovos eclodirem e essas larvas nascerem, elas vão utilizar a barata como fonte de nutrição e vão acabar comendo a barata viva. Então, ela consegue manipular a barata ali de um jeito que coloca os ovos e depois vira o alimento. E esse videozinho aqui é... A vespa que transforma baratas em zumbis. Quando a vespa Ampulex está pronta para reproduzir, ela sai em busca de uma barata para hospedar sua prole. A vespa então encontra uma barata e, com precisão cirúrgica, injeta um veneno na barata que desativa seu sistema de defesa. Em seguida, a vespa injeta um segundo veneno na barata que a transforma em um zumbi. A barata então se torna totalmente submissa às ordens da vespa e segue-a obedientemente até sua toca. Lá, a vespa coloca seus ovos dentro da barata zumbi e a enterra viva. Os ovos da vespa se desenvolvem dentro da barata, se alimentando de seus tecidos vitais até emergirem como larvas. E eu achei, quando eu tava olhando, eu achei muito doido, porque a vespa perto da barata ela é pequena, né? Mas ela consegue deixar a barata tão boazinha a ponto de enterrar ela com os ovos. O outro exemplo que eu trouxe, aqui. Eu não sei, esse é um exemplo que ficou famoso na internet, porque acaba pulsando a cabeça do caracol, não sei se todo mundo já viu, mas o Leucocloridium paradoxum, que é o parasita que vai infectar o caracol, ele consegue controlar o animal para que ele seja consumido por pássaros. Tinha medo de vespa, agora eu tô em pânico. Então, esse parasita, ele fica pulsando dentro da cabeça do caracol, e ele faz isso porque ele tem a intenção de chamar a atenção de pássaros que são caçadores, aqueles pássaros que ficam ciscando, comendo as larvinhas. E ele só consegue fazer isso porque ele controla as funções motoras do caracol. Então, não é um comportamento comum que o caracol seja mais ativo durante o dia. E esse parasita consegue fazer o contrário, né? O caracol acaba ficando mais ativo durante o dia, em vez de ficar escondido. E ele consegue levar o caracol para áreas mais ensolaradas. Ou seja, pensando numa vegetação, ele consegue fazer o caracol subir toda aquela vegetação para que ele fique visível para os pássaros. E ele começa a pulsar e o pássaro acha que é uma larva, né? Porque tá lhe chamando atenção, ele mexe como uma larva, inclusive. E daí, quando o pássaro acaba comendo esse caracol, que na verdade ele é difícil ele comer ali a carapaça, mas ele acaba mordendo ali essas larvas, esses parasitas. Os ovos desses parasitas, eles acabam... Esse parasita, na verdade, ele consegue terminar o seu ciclo reprodutor dentro do pássaro e os ovos desses parasitas, eles acabam sendo expelidos nas fezes das aves. E daí é aquela volta no ciclo, né? A ave vai, defeca naquela região e acaba contaminando outros caracóis e dá continuidade inteira no ciclo. Esse vídeo, ele é um pouco mais longo, mas eu vou mostrar só a parte que fica pulsando para vocês verem. Eu achei um negócio assim surreal, porque esse é o caracol normal. E esse aqui é o caracol infectado. Realmente parece uma larva, né? Daquelas que os passarinhos ficam comendo. E, gente, assim, aqui onde eu estudo, tem um laboratório de parasitologia, né? De peixes. E eu sempre fiquei, não acho tão interessante quanto o plâncton. Mas aí eu comecei a ler sobre essas coisas e falei, nossa, os parasitas, eles realmente são muito mais espertos do que a gente imagina, né?
E eu trouxe esse caso aqui também. Tem N casos, eu vim trazendo os que eu achava mais interessante da gente estar discutindo aqui na sala, que é o caso do caranguejo castrado pelo parasita saculina. Esse parasita, ele é um mexilhão, né, uma craca, que consegue entrar no organismo do caranguejo através das fendas das garras que o caranguejo tem. E ele acaba se instalando na base de nessa basezinha aqui do caranguejo. Quando ele se instala, ele consegue se espalhar pelo corpo do hospedeiro. Porque ele vai conseguindo sugar os nutrientes que o caranguejo tem ali para sua própria sobrevivência, mas agora é para a sobrevivência da saculina. E quando ele já está bem estabelecido no corpo desse hospedeiro, ela acaba castrando o caranguejo. Mas não é uma castração química, digamos assim. É uma castração porque aqui, aonde é o órgão de reprodução do caranguejo, né? Onde ele vai conseguir fazer a sua fecundação, ela acaba criando uma espécie de bolsa. Então, o caranguejo não consegue se reproduzir mais. E quem vai se reproduzir nesse lugar é a craca. Então, ela acaba castrando o caranguejo, né? Privando ele dessa capacidade de se reproduzir e consegue ir manipulando o comportamento do caranguejo para que ele acabe cuidando do parasita. Então, o caranguejo acaba cuidando da saculina e dos ovos que ela vai acabar colocando ali, né? Essa craca, ela acaba se espalhando pelo corpo do caranguejo. Aquela foto anterior que eu mostrei estava pequenininha essa bolsa, mas olha o tamanho da bolsa que se forma, né? Até que chega um momento que ele não consegue mais crescer, que ele não consegue mais comer, reproduzindo ele já não tá. Então, ele começa a mancar, né? Porque aquilo vai começando a pesar. E isso não é nem um pouco benéfico para o caranguejo, porque chega uma hora que, por não estar se alimentando mais, ele vai acabar morrendo. E a craca, ela vai se reproduzir, então, quando esses parasitas machos do ambiente entrarem nesse saco que a fêmea acabou criando no caranguejo. E daí, como ela se reproduz, o caranguejo vai acabar cuidando dos ovos dessa craca como se fossem seus, e tá completo o ciclo de vida da saculina. Eu achei ela muito inteligente. Mas não... Nossa, eu podia passar a noite aqui falando desses exemplos, mas como que esses parasitas eles conseguem, né, manipular os seus hospedeiros? Então, a gente tem N formas e, assim, eles utilizam vários mecanismos diferentes, depende muito do seu hospedeiro, se é inseto, se é planta, se é mamífero. Ele acaba utilizando N métodos, né, para alterar o comportamento e aumentar a sua própria sobrevivência e reprodução. Alguns desses métodos é a alteração de neurotransmissores. Tem parasitas que eles acabam interferindo na produção e na liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que são o que a gente chama, né, para os humanos de transmissores da felicidade. Então, justamente por ser uma dessas emoções, eles acabam regulando essas emoções, essa motivação e essa tomada de decisão. Isso é uma das coisas que acontece com o Toxoplasma gondii. Ele acaba produzindo e liberando esses neurotransmissores no corpo do hospedeiro, que é o rato. Mas tem outros parasitas que acabam causando uma inflamação no sistema nervoso central. Eu falo sistema nervoso central porque nem todos os hospedeiros possuem cérebro verdadeiro, mas a gente tem um sistema nervoso central ali que está né, saudável, manda as informações para regular o comportamento do hospedeiro. Mas a partir do momento em que o parasita consegue desencadear uma resposta inflamatória, ele afeta o comportamento inteiro do hospedeiro. Então, por exemplo, infecções parasitárias, elas podem alterar os padrões de agressividade, como o caso da barata. A barata, ela acaba ficando mais dócil, né? Pode estar alterando o apetite e até habilidades cognitivas. Igual o exemplo que eu dei do caranguejo. Ele perde o apetite, depois ele já não consegue mais andar e é o tempo suficiente do parasita concluir o seu ciclo de vida ali. Porque também, gente, não é interessante para o parasita que no momento em que ele parasite o hospedeiro, ele já comece a apresentar os sintomas e comece a morrer. Porque ele precisa concluir o seu ciclo de vida. Então, se o hospedeiro acaba morrendo ali já imediatamente ou antes dele concluir esse ciclo de vida, ele também vai acabar morrendo, né? E um outro meio desses parasitas estarem manipulando os hospedeiros é a partir da modificação de genes no próprio hospedeiro.
Então, eles são capazes de ativar ou desativar alguns gêneros específicos nos hospedeiros, alterando o metabolismo ou comportamento. E daí é uma das coisas que alguns estudos indicam que o Toxoplasma gondii também faz. Ele pode estar influenciando alguns genes associados à produção da dopamina no cérebro, aumentando a impulsividade. Por isso que quando o rato sente o cheiro da urina do gato, no lugar dele fugir, o toxoplasma acaba liberando a dopamina e ele se sente atraído, né? E é onde o gato muitas vezes acaba comendo o rato ali e concluindo o ciclo de vida do Toxoplasma gondii. E um outro mecanismo é o controle mecânico e o controle fisiológico. Alguns parasitas acabam modificando órgãos, modificando os tecidos musculares para que eles consigam controlar o movimento do hospedeiro. E isso é o que o fungo Ophiocordyceps ele faz na formiga, né? Ele acaba invadindo o sistema muscular dela, o sistema nervoso periférico, e é quando ele leva a formiga para o alto até que ela consiga morder uma folha e se estabelecer ali. Ele vai causando espasmos, que daí a formiga entende que é para ela ir andando, né? A mesma coisa que acontece também no caracol, até que ela consiga morder um ponto estratégico que seja de sucesso para a reprodução do fungo antes dela morrer. E também tem a modulação hormonal e a modulação enzimática. Tem alguns parasitas que conseguem controlar os hormônios e os neurotransmissores periféricos e afetam, assim, algumas funções do corpo, sem precisar de um cérebro. É muito doido quando a gente pensa, porque o parasita ele não tem um cérebro, mas ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, quais são as estratégias evolutivas, qual hormônio, qual neurotransmissor ele precisa controlar para que ele tenha um sucesso no seu ciclo. Então, a Saccharina carcini, que é aquele parasita que eu falei, do exemplo do caranguejo, quando ela infecta o caranguejo, ela acaba suprimindo os hormônios reprodutivos desse animal, fazendo com que o caranguejo se comporte como uma fêmea. Então, ele não vai mais se reproduzir e, no final, é ele que vai acabar cuidando dos ovos desse parasita, tá? Mas, pensando assim, nossa, é tão trágico, por que que isso existe na natureza? Por que que a evolução acabou favorecendo esse tipo de comportamento? Esse comportamento de manipulação que foi desenvolvido por esses parasitas que eu estava falando para vocês é um resultado da seleção natural. Nem sempre foi assim. Eles foram evoluindo, eles foram sendo selecionados naturalmente, como a gente conhece a teoria do Wallace e do Darwin. Eu vi um vídeo uma vez, louva a Deus, que tinha um parasita. Eu já vi esse vídeo também e nossa, assim, eu acho muito doido como o louva-a-Deus acaba fazendo tudo o que esse parasita quer que ele faça, né? Até que ele não serve mais, ele acaba morrendo. Mas, voltando ao que eu estava falando antes, esse mecanismo de manipulação é algo que veio ao longo de toda a evolução, de toda a seleção natural. E a seleção natural ocorreu nesse caso porque tenha alguma vantagem para esse parasita. Uma das vantagens é o aumento do sucesso reprodutivo. Então, os parasitas que conseguem modificar o comportamento do hospedeiro, eles acabam tendo maior chance de completar o seu ciclo de vida e de se reproduzir. Por exemplo, o fungo, ele garante que a formiga morda a folha nos locais estratégicos antes da formiga morrer. Porque quando ela atinge um ponto úmido, ele sabe que está na hora da dispersão dos esporos. Então, ele tem um maior sucesso reprodutivo quando ele consegue infectar a formiga, né? E uma outra vantagem é a redução da competição. Ah, mas por que a competição? Que é uma outra relação ecológica, né? Quando a gente fala de parasitismo, às vezes a gente acaba pensando na competição também. Porque esses parasitas que estão manipulando esses hospedeiros, eles podem conseguir eliminar concorrentes, né? Ou conseguir explorar novos nichos ambientais. Então, por exemplo, como é o caso da vespa Ampulex compressa, ela paralisa, controla a barata para que ela consiga construir um casulo perfeito para suas larvas, garantindo um ambiente seguro para sua reprodução. Porque se ela for fazer isso sozinha, ela não consegue. Ou talvez nem que ela não consiga, mas às vezes ela pode acabar deixando ali num ambiente que não vai ser tão seguro, e a sua prole muitas vezes pode acabar morrendo, ou pode vir alguma outra vespa
e acabar com essa prole. Então, nesse caso, ela não vai ter um sucesso evolutivo. Ela acaba usando a barata como um local ideal, um nicho ideal para ela estar colocando os seus ovos e depois as suas larvas, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que os parasitas que desenvolveram essas estratégias têm vantagem evolutiva, porque eles conseguem perpetuar seus genes de forma mais eficiente. E a gente pensa assim, né? Ao contrário do exemplo que eu dei no início, o carrapato. O carrapato, ele não manipula o cachorro, o gato, ele não consegue manipular o sistema nervoso do animal. Mas talvez, se ele conseguisse algum mecanismo, algum jeito de fazer essa manipulação, com certeza ele teria muito mais sucesso na reprodução do que ficar dependendo ali do ambiente, de ter que passar algum bicho para ele conseguir aderir, se fixar e daí conseguir se reproduzir, né? Então, são estratégias e mecanismos que acabam facilitando, digamos assim, a vida do parasita. Eu trouxe algumas duas questões para a gente discutir, e daí, se vocês quiserem abrir o micro ou mandar aqui no chat, eu já vou até deixar o chat aberto, porque daí eu acho que a gente consegue encerrar essa aula de uma forma legal. Então, a primeira questão é: se um parasita pode controlar insetos e roedores, será que nós humanos estamos imunes? Será que pode acontecer com a gente o que aconteceu na série The Last of Us? Claro que a gente sabe que existem parasitóides que nos afetam, mas eu tô querendo dizer em questão de controle mesmo. Vocês acham que os parasitas, eles conseguem, ou algum dia vão conseguir controlar a nossa espécie? Se for ver o que eles já conseguiram, não tem por que não, né? Dá para chegar lá. Pensando em toda essa inteligência que eles têm, né? O que mais, gente? Oi? Ninguém mais quer falar nada? Bom, então... O pessoal tá mandando no chat. Tá mandando no chat? Deixa eu ver aqui. Acho que para mim não carregou. O último comentário ainda é do Louvo a Deus. Eu tô vendo um monte de gente digitando aqui. Não consigo ver digitando. Aparece. Eu tava falando, mas eu esqueci que eu não tinha baixado isso aqui, ó. Eu não tinha baixado, daí eu tava falando com o microfone desligado. Eu acho também que a gente não está imune. Não que vai chegar naquele ponto, né, da série. Mas o toxoplasma, segundo os estudos, né, de certa forma, já pode estar nos controlando. Sim. Tem gente digitando ainda? Tem. Uhum. Né? Aí a gente espera que vai vir um textão, né? Vem. Aí vem um kkk. Vem um kkk. Exatamente. Talvez o que não tenha deixado chegar nesse ponto ainda é a nossa estratégia de defesa, né? Porque o que a gente consegue chegar num relativo topo de cadeia é pelo uso que a gente tem de ferramentas, no nosso caso, para parasitas de medicamentos. Então, é uma luta que a gente vai travando sem perceber, né? Só conforme as coisas vão avançando, a própria toxoplasmose é um exemplo. Sim. Concordo. Vamos esperar aqui, então, que o pessoal vai falar. Ainda tá aparecendo alguém digitando. Se quiserem abrir o micro também, não tem problema nenhum. Gente, fiquem à vontade. Bom, vamos lá, então. Daí, qualquer coisa eu vou vendo aqui. Tá. Mas eu gostei que a Andrea, acho que foi o Matheus que falou, né? Mateus. Vocês responderam exatamente o que eu trouxe aqui no slide. De que nós não somos totalmente imunes, né? O toxoplasma já é um exemplo disso que vem acontecendo. Mas o efeito que pode ocorrer em nós vai ser menos dramático do que acontece nos insetos ou roedores. Isso porque a gente tem um cérebro mais complexo, a gente tem um sistema de defesa mais complexo do que insetos, do que esses pequenos mamíferos, do que as plantas, né?
Então, o nosso sistema nervoso, ele acaba sendo muito mais avançado e torna essa manipulação direta do fungo muito mais difícil. Eu, assim, pensando como bióloga, eu acredito sim que a gente pode ter algumas atitudes tomadas por esses parasitas, mas não ao ponto igual da formiga, sabe? De que vai ser realmente um zumbi ou igual acontece na série. Então, como a Andrea falou, né, um dos exemplos reais é isso, de que associa o toxoplasma a essas pequenas alterações na personalidade humana. Maior tendência a acidente de trânsito, maior desatenção, talvez, não sei quando, né, e se vão conseguir publicar esse estudo, mas de que pode estar relacionado com a esquizofrenia, mas a gente não tem evidências ainda de que esses parasitas possam transformar a gente em zumbis, como nos filmes ou nas séries que a gente assiste. E uma outra pergunta é: como que a ciência pode usar esse conhecimento para combater doenças? E aí, gente? Aqui parece que o Matheus está escrevendo. Matheus? Uhum. Profunda essa. Essa tem que pensar um pouco mais. Mas fazendo um paralelo bem curtinho e objetivo, de todos os outros cenários que tem, né, muito além do controle mecânico, mas sim desinibindo, estimulando alguns hormônios, a gente já pode fazer um paralelo até com antidepressivos que existem hoje em dia já, que trabalham com supressão de alguns hormônios ou estímulo de outros. Então, para esse lado, já tem um paralelo bem legal, assim, bem claro. Muito legal, Matheus. É exatamente isso uma das coisas que eu trouxe como resposta. De que a ciência pode estar usando esse conhecimento como novos tratamentos. Então, utilizando para criar remédios que acabam bloqueando a manipulação, né? Então, por exemplo, assim, se conseguirmos descobrir quais são as moléculas que o parasita vai usar para controlar o cérebro desses hospedeiros, a gente pode estar criando remédios que bloqueiem. Então, nesse caso, trazendo para o lado humano, a gente pode estar criando medicamentos que impeçam o toxoplasma de alterar a dopamina em ratos, mas também de estar causando essa sensação de coragem, essa desatenção que a gente viu que ele pode causar em nós humanos. E também pode ser usado para controle de pragas. Então, os fungos, por exemplo, os Ophiocordyceps, eles poderiam ser usados para controlar alguns insetos nocivos, mosquitos da dengue de forma natural. Já pensou se eles conseguem infectar e tornar os mosquitos da dengue zumbis? Nesse caso, a gente teria uma diminuição da dengue que tá pegando aqui em Maringá, né? E também a gente pode utilizar em uma pesquisa neurocientífica para entender algumas doenças humanas. Então, mecanismos de manipulação que possam estar ajudando a estudar alguns transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, onde a gente tem alterações de dopamina, que é uma das coisas, um dos hormônios que o toxoplasma acaba liberando, né? E também para terapias genéticas. Se os parasitas eles modificam os genes do hospedeiro, algumas técnicas como a CRISPR, ela pode estar sendo utilizada para estar corrigindo esses efeitos. E também para prevenção, para vacina, para educação. Tem pesquisas para vacinas já contra alguns parasitas manipuladores, e principalmente a do toxoplasma. Por que é o toxoplasma? Porque de todos esses que eu falei para vocês, ele é o que atinge o humano. E a gente começa a fazer alguma coisa quando começa a atingir a nossa espécie. Então, assim, ter todo esse conhecimento, essa educação ambiental, a gente pode fazer com que a gente ensine as grávidas a, por exemplo, higienizar melhor o alimento que vai comer, não limpar as caixas dos gatos, porque ela pode estar ocorrendo essa transmissão transplacentária. E eu espero que no futuro próximo a gente consiga, sim, produzir essa vacina contra a toxoplasmose. Então, todo esse conhecimento, ele pode estar revolucionando a medicina, o controle de pragas e até mesmo a neurociência. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês, tá? Sobre esses fungos, esses zumbis na natureza. Eu espero que eu tenha conseguido suprir a curiosidade de vocês, as expectativas que vocês tinham para essa aula.
Se vocês tiverem alguma questão, podem estar me fazendo também. E daí, para a próxima aula da quinta-feira, é quinta-feira, né, Andréia? Dia 3? Isso mesmo. Eu pensei nesse tema de superpoderes na vida real. Adaptações extremas dos seres vivos. Então, como que os tardígrados conseguem sobreviver aqui na Terra e também no espaço? Como que os peixes do Ártico, eles não congelam, né? E eu espero que seja um tema que vocês gostem também e que a gente esteja junto na quinta que vem. Muito obrigada. Se tiverem alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Muito obrigada, Beatriz. Eu particularmente adorei. Eu não conhecia muitos exemplos de parasita. Conheci o do fungo da formiga, que ficou famoso, né, com o videogame, com a série. Até postei a fotinha hoje divulgando, foi uma das fotinhas que você mostrou ali. E o caso do toxoplasma, mas também só de ouvir falar, assim, né? Hoje eu pude conhecer bem melhor. Achei bem interessante, bem dinâmica a forma que você montou. Obrigada. Só os comentários aqui, ó, muito legal, principalmente entender como eles conseguem fazer o que fazem. Adorei a aula, muito interessante. Que bom, então, pessoal. André, eu posso disponibilizar para você os slides, se você quiser passar para eles. Vou só corrigir o errinho que tinha lá no começo. Daí eu posso eu quero. Deixa eu finalizar a gravação aqui. Tá. Só para ela não ficar extensa. E para quem se interessou pelo assunto, no YouTube, no canal da National Geographic, tem